All right, everybody. Thanks for coming. This is the behavioral economics of global affairs. My name is Luis Maya, and here we are for one more meeting. These moments that we get together, even though we're still apart, each of us in their houses, sometimes in, in the office, still in the office, right, Thiago? Yeah. But still, good to be here with you, Elvídio, Davi, Chico, and Thiago. Very nice to have you guys here, okay? All right, so since last time, we are still talking about prejudice and discrimination. Preconceito e discriminação. This is a big topic. This is something very important, not only because we are still working in those issues, right? Our societies still have to face uh, upfront these problems and try to find better solutions, not only because of that, but also because these phenomena, they reveal some very important features about human behavior, all right? Esses fenômenos revelam aspectos muito importantes sobre comportamento humano. All right, so we are using these topics as a laboratory. Nós estamos usando essas discussões como laboratórios. Our goal here is to study human behavior. But once we put human behavior into a context, then we can understand a little bit more. Se a gente coloca o comportamento humano em determinados contextos, a gente tem a chance de aprender um pouquinho mais. So this is the plan for today. But I have some very interesting, as always, some very interesting uh, things or topics to discuss today. And I want to specifically mention what we call mind space. Mind space, if we were to translate it to Portuguese, it would be espaço mental. Mind space. Mind, mente, space, espaço. But these letters, MINDSPACE, mind space, each letter actually refers to a specific channel through which we can promote interventions. Cada uma das letrinhas da palavra mind space, na verdade, são as iniciais de um canal pelos quais, o conjunto de canais, a gente pode intervir e tentar ajudar as pessoas a tomarem a decisão certa. Okay, so we're going to talk a little bit about mind space, and by the end of our class, we're going to go back to those cases, okay? Cases about prejudice and discrimination in India, the ones that we discussed a few minutes ago as we were talking before the recording started, all right? Okay, so let me share here my screen, and you guys will remember that we were talking about sociality. So the fact that many times our brains collectively, they seem to work as if they were a single brain. So we make choices, we have preferences, they are not individual. Somehow we get, I don't know, we get contaminated, we get touched, we get influenced by someone else's preferences. So the way a group of people behave may have some very interesting features, and we saw here in this picture something like that, right? Some people look at the window and they see water coming down. They say, it's raining, let me open up my umbrella. This other guy here on the left hand side, he understands that the umbrella is not necessary.
but he sees everyone using an umbrella. And he says, well, I better take my umbrella with me. And you look at that and say, come on, this is irrational. It seems irrational, not only not rational, but absolutely against rationality. And it turns out that many times it is not irrational, even though it looks like that. So these features of human behavior, they had a meaning, they had a reason. We are not like that by accident. So remember again that we are always talking about how the brain was developed. Como que as nossas mentes, os nossos cérebros foram desenvolvidos. It took us 300,000 years, and we actually lived in small tribes, small groups all over the African savanna. A gente viveu grande parte desses 300 mil anos em grupos pequenos, espalhados pela savana africana. And in those places, you have to behave like this. You have to have a strong sense of conformity. Você tem que ter um senso muito forte de conformidade. Se nesse contexto uma pessoa é muito individualista, muito ousada para o grupo, ela rapidamente morre ou coloca o grupo todo em risco. So this made sense. That's what I'm trying to say. These things made sense 300,000 years ago. Not anymore in many cases, but we can't do much better than that. I mean, we still have this inherent tendencies to behave like a single person, a single group, or a single rationality. Okay, so let's talk a little bit more about some examples on how these things can impact our everyday life. Okay, so let me talk first about this field experiment in Zambia. When we say field experiment, please remember that we are talking about pesquisa de campo. What is pesquisa de campo? What is field experiment in behavioral economics? Well, guys, remember this. What we do here is essentially very similar to what we do in medication, in drug development, in vaccine development. O que a gente faz aqui é muito parecido com aquilo que a gente faz no desenvolvimento de drogas, no desenvolvimento de vacinas. So, what do we do in those cases? First, you have to develop a treatment. Você tem que desenvolver esse tratamento. It has to be safe, it has to be ethical, it has to be economical, right? Tem que ser seguro, tem que ser promissor e tem que ser econômico. Then, you take groups of people. Some of them will receive the treatment. Some of them will think that they received a treatment. And some other people, no treatment at all, no intervention at all, right? The name of this is randomized control trials. Experimentos randômicos controlados. Você tem um grupo que recebe o tratamento, você tem um grupo que pensa que recebe o tratamento, e você tem um grupo que não sofre qualquer forma de intervenção. Then you can compare treated people with no intervention at all. But you also compare treated people with people that think they have been treated. Do you guys know the name for this? What is the name for this concern that you always have to have some people who thought they were treated? Vocês conhecem o nome para isso, gente? Dessa expressão, quando você tem que ter uma parte das pessoas que pensam ter
recebido um remédio, pensam ter recebido. É o placebo, né? Exactly. Thanks, seu vídeo. Placebo in Portuguese and placebo, which you write down exactly the same way, but just pronounce it a little bit different. So we call it placebo in Portuguese, and we call it placebo in English. Yes, so placebo means sometimes just people thinking that they got a treatment, they already get better. So it is real, right? So if you want to make sure that the drug is actually efficient, then you have to compare its results with the placebo group, okay? If you actually got better results from the treated group compared to the placebo group, then you are good to go. You feel like you actually have a promising drug or a promising treatment. So that's what they did here in Zambia. So they got hairstylists and barbers. Basicamente, eles pegaram cabeleireiros e barbeiros, and they recruited these people. They invited them to participate. And they said, okay, so here's the deal. We want people to use condoms. A gente quer que as pessoas usem preservativos. And you guys are going to help us. So for some group, they actually come and said, okay, here's the deal. You're going to get all these condoms. You're going to try to sell them. And you're going to receive a large profit for it. Você vai tentar vender e a gente vai te dar uma margem de lucro aí, 90% do que você conseguir vender vai ficar com você. So it was like an economic incentive and a strong one, okay? The second group, they said, okay, so here's the thing. You're going to sell these condoms and you're going to get 10% of all you sold. And people, yeah, still economic incentive, but a small one. And then to a third group of people, they said, now you guys won't get any money, but if you sell enough, we're going to have like an outdoor with your name saying something like, thank you, you helped us saving lives. You helped us, I don't know, something like that, right? So it's called star treatment because it refers to what teachers do at kindergarten, right? Quando você é uma criança no jardim de infância nos Estados Unidos, e se você faz muito bem o seu dever de casa, você ganha, a professora vem, cola lá uma estrelinha, ou então bate um carimbo de uma estrelinha na sua mão, e você foi premiada. Você, né, como criança, você se sentiu valorizada, você ganhou um status. Todo mundo olha, vê uma estrelinha na sua mão, fala, nossa, que legal, ela é boa, ela é fera, ela ganhou. Alright, so it works like this. And after they collected data on this thing, what they saw is that the star treatment was much, much, much more effective than money. Olha só, gente, o efeito status que levava as pessoas a se sentirem confiantes. Poxa, eu consegui ajudar a minha comunidade agora está sofrendo menos de doenças sexualmente transmissíveis, menos gravidezes indesejadas e tal. Essas pessoas ficaram mais felizes quando receberam o reconhecimento social do que quando receberam dinheiro. I know what you're thinking. You guys must be looking at me and say, come on, Luis. Maybe there in India, but here in Brazil, people want money. And I'll tell you what, we haven't run this experiment in Brazil, but I bet that the results wouldn't be so different. A gente nunca fez esse mesmo experimento no Brasil, mas eu acho que mesmo no Brasil os resultados não seriam tão diferentes. A gente subestima o quanto que as pessoas valorizam o seu status numa comunidade, numa região. A gente não se dá conta o quanto que isso é importante. E a gente não se dá conta que muitos de nós, na hora de levantar da cama de manhã, eles não pensam no dinheiro que eles vão ganhar naquele dia.
Eles pensam o que vai acontecer se eles perderem o emprego, como que eles vão ser vistos pelos seus pares, pelos seus amigos, pelos seus pais se perderem o emprego. Então, status, muitas vezes, move muito mais as pessoas do que o dinheiro. You guys are in a way to become economists, so you guys have chosen a course, you started with UFRPE, and you have a profession or you want to follow this journey, this professional journey, right? But when you go back and remember, what were you thinking at 16, 17 years old? O que vocês estavam pensando quando vocês estavam escolhendo a profissão, estavam escolhendo o curso, a carreira de vocês? And if you think hard about this, se você pensar bem cuidadosamente em relação a isso, you're going to notice that a good deal of our decisions are based on ego. Uma boa parte das nossas decisões é baseada no ego, na nossa vaidade, em como a gente gostaria de ser admirado, em que aspecto da nossa vida a gente gostaria de ser admirado. Algumas pessoas pelo tamanho dos músculos, pela força física, outras pessoas pela inteligência, outras pessoas pela capacidade de fazer cálculos sofisticados, outras pessoas pelo poder, pela possibilidade de exercer poder, tomar decisões, mandar nos outros. So, when we think about our choices, our professional choices, many times we are profoundly influenced by vanity, by ego, and by this sense of social appreciation of our talents, right? So, just to make sure we understand how vast, how large is this effect, how diversified it is, o quanto amplo e diversificado esse efeito é, essa ideia de socialidade, these guys here, they selected a number of experiments. So the first one I'm going to talk about here is a kind of public goods game. So let me explain to you how it works in Portuguese first, and then you're going to see what they are doing here. Em português, imagine que a gente tivesse que jogar um jogo, tá? Eu falo assim, vídeo, eu vou te dar uma nota de R$ 100 aqui agora. Eu tenho uma nota de R$ 100 para você. Mas como a gente hoje tem Pix, eu posso fazer a transferência para sua conta, tá? Você pode escolher, eu vou te passar R$ 100. Você pode escolher se eu passo R$ 100 para você e 0 para o Chico, se eu passo R$ 90 para você e 10 para o Chico, se eu passo R$ 60 para você e 40 para o Chico, ou se eu passo 50, 50. Ou até, se você quiser, você pode falar, não, passe os R$ 100 para o Chico e passe 0 para mim. Tá? Você escolhe como fazer com o dinheiro. Só que aí eu pego e falo assim para você, o vídeo, eu estou te oferecendo essa opção e o Chico não vai saber. O Chico só vai saber se você escolher dar dinheiro para ele, e mesmo assim ele não vai saber quanto que você ficou para você. Se você escolher ficar 90 para você e 10 para o Chico, aí o Chico não vai saber que houve essa proporção. Ele vai saber assim, não, eu ganhei um prêmio e eu compartilhei contigo R$ 10, tá? Então, o quanto que você quiser ser generoso, não vai ter muito, você não vai ter a revolta do Chico, tá? Se você resolveu ficar com 95 e mandar R$ 5 só pro Chico, ele não vai saber que teve essa proporção. Tá, então isso é um jogo em que você toma decisão envolvendo ganhos para você e para os outros. E aí você fala assim, bom, você e o Chico se conhecem em poucas disciplinas. E aí você faz a conta, você fala assim, deixa eu ver. Não, o Chico é um cara que eu conheço, já trabalhei com ele em alguns casos e tal. Não, eu sinto que ele é um cara gente boa e tal. Vou dividir meio a meio. Então, se você escolheu dividir meio a meio, você acabou fazendo porque você acreditava que esse cara fazia parte do seu grupo. Ele é gente como eu, ele é um cara que tal. Tá.
So you guys are friends, so we call this in-group affiliation, right? É uma afiliação dos membros de um próprio grupo. But I can also ask you, how would you share the 100 reais with someone else, not from o FRPE? I could ask you, como é que você vai dividir esse dinheiro se for te dar 100 reais e os outros, sei lá, 10, 20, 30, uma parte de 100 reais, se fosse dividir com um estudante de artes lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alguém que não tem nada a ver com a sua realidade aqui do Nordeste, alguém que nunca veio a Recife e tal. So this is outer group affiliation, right? So someone is in another group. Okay, so we make these games and we play these games with people who are part of your group and people who are not part of your group. Okay, no big deal. We expect someone that treat people differently depending on being in group or out of group. A gente espera, quando a gente joga esses jogos, que as pessoas vão privilegiar quem faz parte do próprio grupo e vão discriminar contra as pessoas que são de outros grupos, né? A gente imagina que seja assim. Alright, so that was not the big point. The main point of the experiment is to say, if you are exposed to violence or not. Se na sua vida recente você morou numa região violenta da cidade ou não. Se você cresceu num período de guerra ou não. Se no seu país estava em guerra no período em que você cresceu ou não. So if you separate people who have been exposed to violence, it doesn't matter if it is urban violence or war violence. Não importa se é violência urbana ou se é guerra. If you were exposed to violence, you are much more inclined to discriminate against people who are not in your group. Se você sofreu violência na sua vida, a chance de você adotar uma igualdade apenas para pessoas que fazem parte do seu grupo é muito maior. So, in a way, violence changes how a community thinks. A violência acaba mudando não como uma pessoa pensa, mas como uma comunidade pensa. A comunidade é afetada pela exposição à violência. As pessoas que são submetidas a esse tipo de violência acabam mudando coletivamente. Não é uma questão de escolha individual. Não se trata de um impacto individual, é um impacto coletivo. And you can see that from statistics. You can see how variable the behavior is. You can calculate the variance. Você pode calcular a variância desses comportamentos. Se elas estão mais concentradas em um tipo de comportamento ou se elas estão espalhadas, né, dependendo das preferências individuais, da trajetória familiar e tal. So you can see that people exposed to violence, they behave uniformly in an opportunistic way, de uma maneira muito oportunista, muito pouco coletiva. Alright, so this is a very interesting phenomenon. And the other interesting phenomenon they actually found, also running experiments, is about cooperation. Most of us and our traditional economics models, they all tell us that people only cooperate if they have personal gains. A maioria de nós pensa que as pessoas só cooperam quando há um ganho pessoal. As if they were trading. Como se elas estivessem negociando. Eu tenho um ganho? Quanto que eu ganho? Então eu vou cooperar. Alright, so if you run experiments, what you observe is that
Regardless if you are from Colombia, Vietnam, Switzerland, Russia, Japan, it's almost all the same, with a little difference here and there. People do cooperate conditionally on other people also cooperating. Se as pessoas num determinado grupo são cooperativas, as pessoas, qualquer pessoa tende a cooperar. That's what we call conditional cooperator. Você coopera se as pessoas cooperam. And you could have Brazil here. Think about it for a minute. What happens if you go to a bank or to Casa Lotérica or whatever place there's a line? Quando tem uma fila, people tend to obey the line, but if you see that people coming from the side get attended, you also will disobey the line, right? Se você vê que as pessoas estão desobedecendo a fila, todo mundo desobedecendo a fila, você não fica lá na fila. Você também vai lá e desobedece. So this is what we call conditional cooperator. We only cooperate if we see other people cooperating. So it is not about how much do I have to gain. It's more something about what other people are doing. If other people are cooperating, we tend to cooperate. Now, funny thing here is that when you have countries like Colombia and Vietnam, which are low-income countries, you have more conditional cooperators than places like Japan. Em países como Colômbia e Vietnã, você tem mais cooperadores condicionais do que em países como Japão. In Japan, you have more what we call free riders, pessoas que tentam se dar bem em cima do outro. So, I mean, obviously this is just one experiment. We should not generalize and say, okay, Japanese people are like this, Colombian people are like that. Please don't do it. We're just showing that we have evidence that goes against our preconception and against the assumptions mostly adopted in economic models. Nós temos evidências que vão contra as nossas preconcepções e que vão contra aquilo que é hipotetizado, assumido, adotado nos modelos econômicos. All right, so we are actually checking these things. We have run lots and lots of experiments, and that's what we saw. Let me make this recommendation here. This is a very interesting video. Paul Bloom, this guy is a very famous psychologist, and he had this talk by 2014 in New York, and basically he's talking about prejudice and discrimination. And what he says is something like this. The nature of discrimination is not by itself bad. So you take a step back and say, what? Yeah, ele fala assim, a natureza da discriminação não é por ela mesma ruim. A gente precisa encontrar padrões, criar os chamados estereótipos para tomar decisões corriqueiras no nosso dia a dia. É uma tendência. Você vê uma coisa que tem uma aparência de podre, você associa com o padrão de alguma coisa apodrecida e não come. Então, essa ideia de criar imagens e aplicar estereótipos é algo que por si só não é ruim no ser humano, mas tem consequências graves. So what he says is like, we don't have to fight against our own brain. Nós não temos que brigar contra o nosso próprio cérebro. We do have to educate it. We do have to educate our brain. So one example that he cites is like, have you seen how people, even racist people, tend not to behave in a racist way against children of other colors? Então,
Uma pessoa, mesmo que seja racista, ela tende a não se comportar de forma racista quando está falando de uma criança negra. Ela de alguma forma assim, é uma criança. So what he actually tells us is like, we need better models so that we have a better sense of what is the real pattern. No one is a bad person just because he's black or white. No one is a good person just because he's white. So he actually says what we need are better stereotypes. O que ele quer é que a gente tenha estereótipos mais próximos da realidade. Que se a gente conhecesse a realidade, a gente não ia tomar como pressuposto que uma pessoa é boa só porque ela é branca ou que uma pessoa é ruim só porque ela é negra. Se a gente conhecesse a realidade, a gente conhecesse profundamente a realidade. Alright, so it's a very interesting talk and he's very provocative. A maneira como ele coloca as coisas, em determinado momento da palestra, você pensa assim, que isso, esse cara é louco, ele está defendendo o racismo? Não é possível, eu estou escutando isso mesmo. And then, by the end, you understand what is his point. Ao final, você entende que o ponto dele não é defender o racismo. Okay, so before we go and have a look at those cases, let me talk a little bit about this thing, mind space. Check it out here, guys. Mind space, M-I-N-D-S-P-A-C-E. So this is like a report, but it's also like a methodology. Um relatório feito por esse órgão do governo britânico, mas é principalmente uma metodologia. How can you design interventions, test them, and if they work, you try to scale them up. Como que você desenha intervenções, as testa e depois tenta ganhar escala, ok? Ampliar para levar toda uma população. So they have this behavioral insight team. What are these guys? Who they are? Okay, so these are scientists. Some of them are psychologists, some of them are economists, some are sociologists, but they work as a team to give advice to policymakers. Eles trabalham como um time de psicólogos, economistas, sociólogos, e eles trabalham como um time para dar conselhos, para orientar os formuladores de política pública. So this is a very special team. And amazingly, once Great Britain created this group, lots of other places all over the world did the same. Uma vez que o governo britânico criou esse grupo, outros grupos foram criados para aconselhar, para apoiar e orientar políticas públicas em vários países do mundo. Just to mention a few of them, Australia, the United States, and many other European countries. Então, nos Estados Unidos, o Barack Obama criou um grupo semelhante ao Behavioral Insight Team. And what they try to do is say, are there better ways to help people? Ways that we can spend less and stop believing that people are gamers. Parem de acreditar que as pessoas são jogadoras, que elas jogam com a política pública. Se for punição, eu corro. Se for prêmio, eu obedeço. People are not like that. You can give them meaning, and sometimes you can save money and have policies as effective or sometimes even more effective than the other ones. Okay, so what are these 9 robust and non-coercive influences on people's behavior? 9 dos mais robustos, não coercitivos artifícios para melhorar o comportamento das pessoas. Eu já vou avisar que daqui a pouquinho eu vou tocar na questão ética, tá, gente? Porque parecendo que a gente está aqui ensinando vocês a manipular os outros. Então, wait a second, we are going to go back to the ethical aspect of this thing, okay?
So just have a look at those aspects, okay? So you can see there, M stands for messenger, I stands for incentives, N stands for norms, and so on and so forth. Ok, so em português, M de mensageiro, I de incentivos, N de normas, mas aqui são normas sociais, tá, gente? Não são regras formais, não. É normas sociais, é aquilo que é considerado tabu, aquilo que socialmente as pessoas aprovam ou desaprovam, tá? So it's social norms. D for default. What is default or defaults? When we're talking about default, we're talking about standard option. Então, às vezes a gente estabelece uma escolha padrão para ajudar as pessoas a não fazer escolhas malucas. Assim, o padrão é esse aqui. If you go to a restaurant, people actually created some standards for you. They say, okay, so this is how we think pasta should be made. Assim, tá aqui, ó, é assim que a gente acha que a massa deve ser feita, como ela deve ser temperada. Essa é a maneira como a gente acha que deve ser cozido o camarão ou o salmão. Okay, so some of the things are standard and they help you to make choices. Imagine if you were to discuss with the waiter or the waitress, if you were to discuss every single detail of the cooking. Imagine se você tiver que discutir com o garçom ou com a garçonete cada detalhe do cozimento de cada parte do alimento. So some things are standard. They are prepared for you so that you will get the best out of your choice. Alright, so default stands for padrão, padronizado, escolha padronizada. Then the letter S for salience, destaque. Aquilo que é saliente, aquilo que destaca, que chama atenção e como que a gente deve às vezes chamar atenção para alguma coisa. Priming, now this is the thing that is right on the line. Priming means gatilhos subliminares. Oh, wait. Is this right? Can you do that? Será que trabalhar com linguagem subliminar? Será que aqui você não está manipulando as pessoas? Afinal de contas, pode não ser do conhecimento delas. Elas podem estar fazendo aquilo de uma maneira induzida. Okay, we're gonna see some of those, but yeah, we are right on the line there. We have to be very careful in order to avoid unethical behavior, right? Okay, so we're gonna go back to this. Then we have A for affect, afeto, as emoções. Commitments, which means compromisso, o senso de justiça, de reciprocidade. Se alguém te dá alguma coisa, você dá alguma coisa. Se você falou que queria uma coisa, se o garçom trouxer outra, ou trouxer uma outra coisa mais cara, algumas vezes você fala assim, não, olha, esse não é o meu. Eu sei o que eu falei, eu quero ser consistente. Eu quero que as pessoas me observem como sendo uma pessoa consistente. And finally, ego, which means vanity, o ego, a vaidade, okay? All right, so we're going to talk about examples of many of those, but I want to give you one question first. Se você entendeu, né, os efeitos de mensageiros, incentivos econômicos, normas sociais, o efeito padrão, a padronização, salience, o destaque que se dá numa determinada política, priming, recursos subliminares para tentar levar as pessoas para um determinado comportamento, affect, which means afeto, emoções, commitment, the sense of responsibility, and ego. Pensando nesses 9 elementos, o que vem na cabeça de vocês quando eu falar a expressão Bolsa Família? Think about it for a while. Okay, Bolsa Família, I know,
is that program in which the government gives people some money. Oh, wait, no. The government gives people some money as long as they keep the kids in school, right? So you have like an incentive there, right? If you keep kids in school, then you get the money. So it's an incentive, right? So we should make the second choice here. Ah, então parece que esse é um exemplo de incentivo. Mas se você parar bem e pensar, incentivo é aquilo que você tem na economia convencional. Dá um prêmio, a pessoa faz alguma coisa. Huh. So this mind space methodology does not come to substitute away the traditional economics approach. It comes to add, to complete the conventional approach. Essa abordagem econômica comportamental não vem para substituir a abordagem da economia tradicional. Ela vem para complementar, para somar. Okay, so incentives, we're good. Now, if you hear Bolsa Família, is there any other aspect here that you think makes part of this program? Vocês acham que nesse programa Bolsa Família tem algum outro aspecto aqui, desses 9? What do you say? Eu consigo só enxergar como incentivo. Eu não sei se teria alguma coisa relacionada a normas, né? Enfim. All right. Let's have a look at norms that Tiago suggested. Norms are somehow we do what other people do, right? We feel like we need to conform. As normas sociais é assim, a gente faz aquilo que outras pessoas estão fazendo. Vocês acham que se numa comunidade determinadas mães começam a ser mais cuidadosas com o filho frequentar a escola para receber esse dinheiro, você acha que isso contagia? As outras mães aderem ao mesmo comportamento? Do you think this could... Eu acredito que influencia, sim. Acredito que... So, good. Você começa a ver melhorias, né? Dentro daquela comunidade e tal, isso influencia. All right. So, 1 point for Bolsa Família. Bolsa Família does explore social norms. And it's a positive one, right? It's a way to say education is very important. Now, let me go back there to the first level. What do you think about Messenger? Vocês acham que quem anunciou o Bolsa Família influenciou as pessoas a adotarem o Bolsa Família? Of course, yes, it does. Come on, guys. Lula is one of the most charismatic leaders in the history of Brazil. Regardless if you like him or not, the guy is a very good showman. Whatever he says, people believe. So Lula coming and say, we're going to create Bolsa Família, people will never forget his name, and they will associate Bolsa Família with Lula. So the messenger does influence how we understand the message. Dependendo de quem fala uma coisa, a gente acredita ou não acredita, ou a gente leva para um lado ou leva para o outro. So yes, the messenger is very important. So let's keep going. What about default? Default is like, here's what you have to do, here's what you get. Well, you see a little bit of that in Bolsa Família too, right? If you say, this is the amount of money that you get if you have one kid, and this other amount, well, this is how much you get if you have two kids. So you have standards which are followed all over the country. So yeah, we have kind of default here too.
Now, think about this for a minute. What about the name of the program? Bolsa Família. Do you think that is accidental? Você acha que puseram o nome do programa de Bolsa Família de forma acidental? Não. Oh no, this is not. This is absolutely effective. They say, come on, this is not the money that you should get for cachaça. If you are anything worth, se você vale qualquer coisa, mínimo que seja, you know that this money is not for cachaça. So it is not accidental. It's not something like, let's get a good name for that. Yeah, let's call it Bolsa Família. No, that is intentional. You are giving a highlight to the name família. Você está dando um destaque, uma saliência para a expressão família. This is effective. This works. Okay? Now, what about affect? Once again, família é um termo que desperta emoção, desperta a sensação de carinho, de responsabilidade, de retribuição. What about commitment? Well, again, if your kids leave school for a couple of days, it's okay. But if they don't go to school for a whole month, at some point, you're going to stop getting the money. So you have to follow through. You have to do what you promised to do. You have to keep the kids in school. So you see that there is this public promise and you have to stand by your word. Você tem que manter a sua palavra. Now, maybe ego, you don't see anything like that. As pessoas não ficam vaidosas porque estão participando do Bolsa Família. But except from this one, I think all the other ones are present. So what we are trying to say here is that MindSpace is a methodology that we already use, but in an intuitive way. A metodologia MindSpace é uma coisa que a gente já usa, só que muitas vezes a gente o faz de forma intuitiva. E a gente não trata todos esses elementos aqui como sendo uma espécie de um checklist, uma lista de possibilidades que eu posso fazer para desenhar um programa ou uma política pública. Now, for example, let me give you an example. We have all been through the vaccination program in Brazil. Todos nós, a essa altura do campeonato, já tomamos pelo menos uma dose da vacina. Grande parte de nós já tomamos as duas. Now, we haven't done our homework regarding these 9 elements concerning vaccination. A gente não fez o dever de casa sobre vacinação, levando em conta esses 9 elementos. Quem que era o mensageiro da vacinação? Oh, the president hesitated. He didn't want to. He actually was against. He never got vaccinated. O nosso presidente se recusou a se vacinar. This is the opposite of what the rest of the world has learned. Donald Trump, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, all the leaders in the world, they got TV reporters, journalists all over the place just to show them taking the shots. Eles convocaram a imprensa para tomar a vacina. Aqui no Brasil a gente fala assim, não, aqui não, o nosso presidente não tomou a vacina e quer proibir a gente de barrar as pessoas que não tomaram a vacina. Oh, there we go, the second element, incentives. If you say that you're going to stop people from getting into a space if they don't have the vaccination card, they say, no, that's illegal. In Brazil, we want to avoid incentives for vaccination. A gente quer barrar os incentivos à vacinação.
Ora, claro que se eu disser que para ir para o estádio, para ver o jogo de futebol, você tem que mostrar a vacina, o cartão de vacinação, eu estou estabelecendo um incentivo. Você vai ser punido, não podendo entrar no estádio, se não tiver tomado a vacina. Here in Brazil, we said, no, you can't do that. Some people fought against vaccine passport. Tem muita gente ainda hoje brigando, lutando na justiça contra qualquer forma de restrição. So what you can see is that from a behavior economics standpoint, we have not done our homework. We haven't checked all the ways we can support and help people making the right choice. Sometimes we did quite the opposite. Algumas vezes a gente fez exatamente o contrário. So, it's hard to get people vaccinated in this way, right? Now, let's go back to the ethical aspect of this discussion, okay? Some of you may look at this thing, mind space, and say, oh, this is manipulation. Some of you may look at this and say, no, come on, this is not right. This is a paternalism. Essas políticas são muito paternalistas. É como se você dissesse para as pessoas o que elas têm que fazer. E isso não é legal. Alright, so let me respond to this. Okay? First way to respond to this criticism and saying, first, governments in general work with negative incentive. Os governos, em geral, estabelecem leis que trabalham com incentivo negativo. Ou você faz, ou você paga multa. Ou você faz, ou você vai ser preso. Governments don't usually pay premiums. They don't give money to people because they are doing the right thing. They say, if you don't do the right thing, we are going to take you to jail. So, influencing people's behavior is nothing new to government. As regras, as leis, já são uma maneira de influenciar as pessoas. Se fosse antiético influenciar as pessoas psicologicamente, então também deveria ser antiético influenciar as pessoas com uma norma que manda as pessoas para cadeia se elas fizerem coisa errada. So, what we are trying to say here is that it is the government job to influence people. We have to choose if it's going to be the hard way or the soft way. That's what we have to choose. But we are going to need that. We're still going to need police. We're still going to need a justice system. So we have to choose. We want the hard way or the soft way. Second argument, o segundo ponto. Understanding of influences on behavior has increased significantly, and this points to the way that new approaches and solutions. Nosso entendimento sobre como influenciar as pessoas melhorou muito. E isso cria oportunidades que antes a gente não via. Então, quando a gente estabelece uma multa de trânsito, a gente o faz porque a gente não conhece como funciona a cabeça das pessoas. If we knew, we could remember that an image can be stronger than a fine. Uma imagem pode ser mais forte do que uma multa. Depending on the moment and how it is put, yes, it can be stronger than a fine. Okay, so this is a big debate. Some people still are not convinced. They say, come on, Luis, what you're trying to promote here is manipulation, and I don't accept that. So no matter whatever you say, I'm going to be against it. Some people will say like that. But my point, in my opinion, it is just like this. The government is supposed to promote some behavior. And it has to choose if it's going to be the hard way with negative incentives or if it could be in a softer way
Let's take a look at some software ways to do that. Okay, so here it is. A 20% reduction in speeding, uma redução de 20% em excesso de velocidade, 6 months after including an explanation of why and how speeding limits are set. 6 meses depois de incluir nas advertências uma explicação de por que a velocidade naquele trecho que você foi multado, por que a velocidade foi fixada daquela maneira. Simplesmente explicar. Okay, you got a fine because you drove too fast in such and such area. Now let me show you how we fixed the speed limit. Deixa eu te mostrar por que a gente fixou o limite de velocidade naquela região assim. And then they come and say, around this place you have like 6 schools. Nessa região nós temos 6 escolas. The number of kids who cross the streets at that point are on average 300 per day. O número de crianças que cruzam, atravessam aquela rua por dia é cerca de 300. So they give people the numbers. They said, this is why we set that speed limit. Aqui está a razão por que nós fixamos aquele limite de velocidade. And just because of that, just out of that, people accepted to speed slower. As pessoas reduziram de fato o comportamento de dirigir rápido. Alright, so what you got here is like people actually can understand good messages, right? As long as you put it. And if you go back here and take a look at mind space, what we got here? We got salience, we got a commitment. We said, look, we're fixing the speed according to a criterion, a very clear and important criterion. Nós estamos fixando a velocidade com critério. Nós não estamos fazendo isso para te encher o saco, para atrapalhar a sua vida. So, in this kind of message, this sort of communication, establish a commitment, a trust that both sides have to be responsible, right? Então o governo não vai sair metendo velocidade de 40 km por hora num lugar que não precisa. Se ele meteu lá 40 km por hora como limite máximo, ele te mostra os números, por que o limite de velocidade é assim ou é assado. Ok. There are a number of examples here. I'm not going to have time to talk about all of them. And I want to talk at least a little bit about the cases. So let me just give you one more example that I mention all the time. I think you guys remember that already, but here we go. Maybe I have mentioned here before. Talvez eu tenha mencionado aqui antes. In the Great Britain, people started giving information on the energy bills that households receive, telling them how much more or less they spend compared to their neighbors. Então eles começaram a incluir na conta de luz quanto acima ou abaixo da média dos seus vizinhos que você gasta de luz. Now, this is a private information. They are not exposing you to some sort of public judgment. Eles não estão expondo o seu nome em praça pública para você ficar constrangido, não. A informação vai só para você. But then, if you had the information that you spend less than your neighbor, you feel proud. Say, yeah, I'm smart. If you get the information that you're spending more than the average, you feel bad. You feel like, what the heck is going on here? But all of that is in your mind. Tudo está na sua cabeça. É o seu ego, é a sua vaidade, fazendo com que você mesmo gaste menos energia elétrica. Electric bills in the Great Britain, they are important from an environmental perspective. Grande parte da energia elétrica que eles usam veio da queima de combustíveis fósseis. Então, o ar da cidade fica pior se as pessoas usam energia elétrica demais.
Então é uma responsabilidade coletiva aquilo ali. But then again, here we got ego, o ego, a vaidade das pessoas sendo colocadas como parte do desenho da política pública. Now think about this for a minute, guys. How much money you spend to do that? Zero. Zero. And you can reduce energy consumption by 18, 20, 25%. Você consegue reduzir o consumo de energia em 18, 20, 26%, gastando nada, zero, de graça, política de graça. It's just a clever idea, and it is effective. All right, so let me stop here. If you guys have the time, please read it through. And there is another recommendation of a video here. Please take a look, but this is not homework or anything like that. It's just a suggestion, okay? Let me stop and very quickly talk a little bit about the cases that I shared with you, right? So let me go over here, stop sharing. Wait. Stop sharing. Let me find the cases here again. Where is it? It's over there. All right. There we go. All right, so let's have a quick look at this, okay? We have to before we finish. So we are talking about Prejudice, the village head, a chefia da vila. And look how incredible, how courageous these people are, okay? Eles fizeram uma emenda à Constituição autorizando que em 1/3 das vilas do país existisse lá uma restrição de que ia ter um número de cargos de chefe das vilas que seria ocupado por mulheres. Então, obrigaram que em determinadas cidades, como experimento, as mulheres iam ser quem disputavam a eleição para ser chefe daquela vila, tá? So you think like, what is that? What they're trying to do? Is it politics? What's at play here? So the things are like this. You have to change women image, how society views women, okay? So what they got there, they actually erased prejudice in many villages where women were leaders for the first time. People's aspirations for their daughters and sons were no longer so different. As aspirações dos pais para os seus filhos e filhas passaram a não ser tão diferentes. O que você espera do seu filho? Eu espero que ele seja um engenheiro. O que você espera da sua filha? Eu espero que ela cozinhe bem. Now, this is a huge gap. Esse é um buraco, um hiato inadmissível. In the places where women became leaders, this gap was reduced. People rose their expectations about their daughter's future. As pessoas passaram a acreditar que as mulheres eram mais capazes e que, portanto, esperassem mais das suas filhas, das suas mulheres. Not only that, check out how important this is. With this experiment, a large experiment, which was a change in the Constitution. Houve uma mudança na Constituição para fazer isso, tá? They realized that the number of women reporting crimes rose a lot. Now, think about it for a while. A primeira reação das pessoas é falar assim, essa política não deu certo porque ela aumentou o crime contra as mulheres. But then, they studied further. Eles continuaram estudando para entender. Não aumentou o crime contra as mulheres. Aumentou o número de mulheres que denunciavam crimes.
a taxa de violência contra a mulher não mudou rapidamente. O que mudou muito é que agora não mais apenas o pai, o marido ou o irmão vinham para a delegacia para denunciar. Uma mulher sozinha entrava numa delegacia e denunciava. So, it's a profound change. It's an amazing change, right? So this was the case of a success. That intervention actually changed how people behave, and that was much, much better, and it's a study case that is admired all over the world. Tá? Esse é um caso admirado em todos os lugares do mundo. Alright. Now let's check the second case. The second case is about the untouchable, os intocáveis. Essa expressão, os intocáveis, é de um pensamento religioso, espiritualista, que diz que certas famílias, certas linhagens de descendência são sujas, são piores, vão levar você para o inferno, só de ter contato com essas pessoas. Tá? São pessoas espiritualmente sujas, como se elas fossem tóxicas. Alright, so there is this huge structure of discrimination, very effective one. Untouchables could not own assets. Untouchables could not walk through some places. Untouchables could not exercise certain professions. Você não poderia exercer certas profissões se você fosse da casta dos intocáveis. So they created a number of programs trying to include these people. And the result was more violence and more discrimination against them. So this is a case in which you actually didn't mitigate the risks and you didn't lower the violence and the exclusion that those groups suffered, right? Então teve esse caso que você não mitigou os riscos, não reduziu a violência e não conseguiu melhorar o estado de exclusão desses grupos. To finish this class today, let me ask you, can you imagine somehow how mind space could help in this second case? Do you think that we are talking about social biases, strong context? What can we use from our discussions so far in this class to try and help people dealing with the untouchables problem? O que a gente poderia usar, seja do mind space, seja do nosso conhecimento de vieses cognitivos, seja do nosso conhecimento sobre contextos fortes, cegueira ética? What can we do? At least one suggestion. Let's see, you guys. Come on. Eu fico em dúvida, Maia. Isso é cultural, né? Então, assim, Yeah. em princípio, para você mudar isso, você precisa de incentivo, né? Incentivo é uma boa ideia. Está lá escrito no Mindspace, é um dos elementos. Eu acho que é um elemento acho que é um elemento que ajudaria, assim. Mas, assim, é um incentivo que deveria possivelmente vir de uma ação governamental, política, né? Uma política pública, como foi feito no exemplo anterior, por exemplo, né? Uma cota para mulheres, né? Em cargo de gestão, essas coisas. Nesse aspecto também, uma mudança cultural nesse nível, que deve ter uma característica muito religiosa, né? Nessa questão aí. Claro. Enfim, eu acho que tem que vir como incentivo, é uma possibilidade forte aí. Pronto, a maneira mais óbvia é essa, é falar assim, vamos atacar o incentivo, vamos falar o seguinte, vai ter multa para discriminação de intocáveis e vai ter prisão para violência contra intocáveis.
Só que esses incentivos passam no Congresso? Não passam. Essa é a dúvida, como é uma questão cultural e forte, né? Como Não isso passam. passar nessa cultura, é a Índia, né? Na Índia. Nessa Não, época, né? Seria muito complicado, né? não conseguem passar. Falam assim, não, isso é cultural, você está querendo mudar na marra, não pode ser assim. Então vamos procurar outras alternativas. Quer ver um que eu acho que também pode ser explorada, Tiago, Chico e Davi? Messenger. Pega uma Influência, celebridade. né? Pega uma celebridade. Pega uma pessoa importante, uma pessoa admirada, um campeão do cricket, que é o jogo favorito deles. Pega uma artista de cinema que teve sucesso em Hollywood e que é indiana. Vai lá e manda ela fazer parte de uma campanha publicitária, falando sobre a exclusão e tal. Usar um bom mensageiro, usar as celebridades. No Brasil, a gente fica escutando o Neymar falando esse monte de bobagem que ele fala toda hora por aí. A gente tinha antigamente o Pelé quando ele fez o milésimo gol, ele correu, pegou a bola e falou: nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então, assim, uma mensagem que ele sabe que tem uma chance de tocar o coração. O cara aceita a responsabilidade de ter uma mensagem. Até um outro cara que não é assim tão admirável pelo seu comportamento em geral, o Romário. O Romário virou político e foi eleito deputado, senador. A pauta dele era por causa da filha deficiente. Ele falou assim: não, eu vou fazer leis que protejam os deficientes. Eu tenho uma filha deficiente, eu sei o que é isso. Eu vou ser político. A pauta dele não era sobre futebol, não era sobre. Era falar assim. Então, o cara é uma celebridade. O que ele fala, as pessoas prestam atenção. Ele usa a sua fama para passar mensagens positivas. That's a very good start. All right, guys. Any more comments, suggestions? Chico, Davi, would you like to make any other comment to finish? Professor, eu acredito que a educação ajuda muito a mudar todo um histórico, né? A gente vê isso aí aqui no Brasil, por exemplo, com os incentivos que a gente teve aí de cotas, por mais que sejam criticados, mas isso é um movimento de inclusão, né? Você tem aí um problema histórico para ser resolvido. A própria Bolsa Família que você falou no início seria uma forma de tirar as pessoas daquela pobreza absoluta, né? E dar um pouco mais de dignidade para as pessoas. Legal, muito bom ponto, Davi. Deixa eu aproveitar o seu gancho, falar de um cara chamado Cristóvão Buarque. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Ele é pernambucano, mas a carreira política toda dele ele fez lá no Distrito Federal. Ele foi reitor da UNB, universidade onde eu estudei, e ele foi governador do Distrito Federal, se não me engano, 2 vezes. Enfim, mas é um cara que ele tinha duas propostas que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Uma, ele virou e falou assim: eu quero aprovar uma lei obrigando filho de político a frequentar a escola pública. Só isso. Pensa bem, se você tiver senador, você é filho de senador, você tem que frequentar a escola pública. Você não pode frequentar a escola privada. É claro que ele... Acrescenta o hospital aí, professor, também. Desculpa ele interromper aí. Pois é, claro que você está falando assim, isso daí não vai passar nunca, as pessoas vão dizer que isso é inconstitucional, que você não pode forçar uma pessoa pela sua profissão, forçar o filho a ter suas escolhas privadas, porque o pai admitiu uma profissão assim tal. Então, não é prático, mas ele fazia isso para provocar, falava assim: e se o filho de político fosse obrigado, por lei, a frequentar a escola pública? Se isso acontecesse, talvez a escola pública tivesse maior qualidade. A outra coisa que ele falava, ia ser uma coisa bem mais assim, engraçada e um pouco curiosa. Quando ele era reitor da Universidade de Brasília, ele precisava de dinheiro para manutenção dos laboratórios. Aí ele falou assim: não é fácil, a gente não tem dinheiro vindo do governo federal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o estacionamento do campus pago. Se você vier de carro para a universidade, você vai ter que pagar para estacionar seu carro aqui.
E esse dinheiro a gente vai usar todo em pesquisa. Adivinha se passou? Mais uma vez não passou. Mas o cara tava falando assim, olha gente, como é absurdo. Eu tô reitor de uma universidade pública, o estacionamento é gigantesco, é muito grande, é muito carro que vai para a UNB todos os dias. Essas pessoas podem pagar. No entanto, elas querem que o Estado pague o estacionamento do carro deles. Porque o estudante pobre, ele não precisa, ele não vai de carro. Então, isso é uma forma de captura. O Estado serve a quem tem dinheiro, não serve a agenda da educação e da pesquisa. Ele serve aos filhos da elite brasileira. É para isso que a UNB está lá. All right, guys, let me finish here. Thank you so much for participating. I'll let you guys go now. Enjoy your Friday, and I'll see you next time. All right? Obrigado, professor. Obrigado também, Thiago. Thank you. Enjoy your weekend. Valeu, Chico. Valeu, Davi. Bom final de semana. Bye, teacher. Enjoy your weekend too. All right, thank you so much, brother. Take care.